Olá! Mais um vídeo do nosso canal que fala sobre restauração de casamento, onde a gente vem aqui tentar ajudar vocês a passar por esse momento difícil, por esse momento de deserto. E eu tenho trazido o meu esposo para falar comigo, porque muitas de vocês me pedem o outro lado da história também, né? E eu acho importante. Então, sempre que ele pode, sempre que a gente consegue, a gente tem gravado vídeos juntos, né? Então, mais uma vez, se você ainda não me segue no meu canal, me segue, ativa o sininho, curte, compartilha, me segue lá no aplicativo vizinho, @capurpurina. Sempre tem uma mensagem para você lá também. E hoje a gente vai falar sobre o perdão. Perdão é um item essencial para a restauração. Depois que a gente... Pode vir, amor. Não vou falar sozinha, né? Olá, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Privilégio de poder falar com vocês aqui mais uma vez e com mais um assunto importantíssimo aí como minha esposa disse, restauração do casamento, restauração de amizade, restauração de paternidade sem perdão. Eu acho complicado e eu acho que praticamente impossível. É difícil a gente falar de cristianismo, né? Sem perdão. Porque quando a gente entende que Jesus Cristo morreu por nós na cruz, né, pelos nossos pecados e que Ele nos perdoa, independente do que nós façamos, como é que a gente não libera o perdão para o outro? Mas eu sei que quando a gente está passando por um momento difícil, por uma adversidade, o que a gente faz? O oposto do perdão. A gente vai guardando os sentimentos ruins dentro da gente, né? A gente vai alimentando emoções ruins que impedem que nós... que impede que a gente libere o perdão para o outro, né? Eu vivi muitos anos dentro do nosso casamento sem liberar o perdão para ele. O perdão de verdade. Porque quando a gente perdoa de verdade, aquilo que o outro fez para nós não nos incomoda mais. Enquanto aquilo que ele fez ou que o outro faz nos incomoda, significa que a gente ainda precisa trabalhar um pouco mais no perdão. Não é fácil, gente. É uma lição diária. Todos os dias a gente precisa liberar o perdão. Porque senão a gente vai guardando rancores, a gente vai guardando emoções e sentimentos ruins que só impedem que a nossa relação avance de verdade. Então, Deus só reconstrói totalmente quando a gente consegue liberar o perdão. E liberar o perdão é ficar toda hora trazendo o seu erro à luz? Não. Liberar o perdão é algo também, eu posso te dizer hoje, com experiência, tudo que a gente fala, nós não somos donos da verdade, tá? Tudo que falamos é baseado na Bíblia, baseado em estudos, baseado em livros que lemos de pessoas que Deus deixou aí. Como eu falo, Deus deixa anjos, né? Pessoas que escrevem um livro baseado na Bíblia, para a gente poder estudar. Esses 6, 7 meses que nós voltamos, lemos diversos livros, tanto eu e ela juntos, em família, como eu sozinho e ela sozinha, livros para mulheres e o livro para homens. Então, tudo a gente fala embaixo de uma autoridade, de Deus, tá? Não é o Wagner ser humano, não, nem a Camila ser humana que fala que não. É tudo embaixo de algo sobrenatural. Então, o perdão também eu acho que é algo sobrenatural. Porque, como ela disse, se é fácil, mas nem um pouco, não queira passar por isso. Se você ainda não passou, tem a oportunidade de assistir esse vídeo e falar assim, ó, tava quase lá, retroceda, né? Volte, não faça, porque é muito difícil. Liberar o perdão realmente é algo sobrenatural. Só Deus pode te dar a capacidade de liberar o perdão.
como a minha esposa disse, você pode perdoar, isso é um dom também, né? Deus pode te dar um dom de você simplesmente, ou pode isso aos poucos, tá? Eu acho que eu vou deixar ela falar da forma que ela me perdoou, porque foram muitos anos, e eu falo depois, porque o meu foi muito mais rápido, entre aspas, por conta da transformação de vida, entendeu? Assim, a Bíblia diz que a gente tem que perdoar 70 vezes 7 aqueles que nos ofendem, aqueles que nos fazem mal, não é verdade? E se ela se estende a todos, inclusive ao nosso cônjuge, que é a pessoa que está ao nosso lado todos os dias. Mas perdoar não é uma tarefa fácil, mas a gente tem que escolher todos os dias quando a gente acorda, a gente tem que escolher perdoar. Por mais doloroso, por mais difícil que possa parecer. O grande problema da minha vida pessoal foi a falta de perdão. E ainda porque eu tenho um coração duro, eu tenho dificuldades em liberar o perdão. Mesmo assim, diante de tudo que eu vivi, de toda a experiência que eu vivi, hoje meu coração está um pouco mais quebrantado com relação a liberar o perdão. Mas eu ainda tenho dificuldade. Eu não vou dizer para você que para mim é fácil, porque não é. Eu sei que eu tenho que fazer. Eu sei que eu tenho que liberar o perdão. Mas é uma luta diária dentro de mim, porque para mim é difícil. Eu tenho a natureza um pouco mais fechada para isso. Porém, a Bíblia diz que nós devemos ser a imagem e semelhança de Cristo. Então, a gente tem que deixar o nosso eu de lado para que realmente, que ele cresça e eu diminua. Então, quando ele crescer dentro de mim e eu diminuir, essa minha facilidade, essa minha dificuldade em perdoar, ela vai se tornando uma facilidade em perdoar. Muita gente pergunta, nossa, eu não aguentaria tudo que você aguentou, quanta humilhação. E eu assim, infelizmente, eu tive que provar do meu próprio veneno para entender a importância do perdão. Se ele tivesse demorado para me perdoar o tempo que eu demorei para perdoar ele, nós não estaríamos aqui hoje, né? Ainda faltariam 12 anos. Então, ele tem um coração mais mole, assim, mais aberto, né, do que o meu. Porém, eu não aceito isso na minha vida. Então, todos os dias, todas as vezes que alguma coisa acontece... porque assim, hoje, depois que nós fomos restaurados, a nossa relação, e não é porque a gente está aqui de frente de um meio de comunicação, não é por isso, é porque realmente hoje a gente vive algo muito de Deus para as nossas vidas. Então a gente tem conseguido lidar com todas as adversidades que Satanás coloca na nossa frente com maior facilidade. Então tudo aquilo que a gente viveu nesses últimos meses que aconteceram para tirar a gente do foco, para desestabilizar a gente tem conseguido resolver e tem acontecido de uma maneira muito natural, né? Mas pra gente chegar até aqui, muita coisa aconteceu, né? Então eu precisei ir lá no mais profundo, né? Da minha vergonha mesmo e da minha dor, para eu entender algumas coisas, principalmente com relação ao perdão. Então, depois que eu entendi que, na mesma proporção que Deus me perdoa e que Ele me ama, eu preciso perdoar e amar o meu próximo, tudo ficou mais fácil, né? É lindo. Quando a gente fala, quando a gente entende, quando a gente vivencia é um pouco mais difícil. Mas a gente precisa todos os dias lutar contra aquilo que é da nossa carne, né? Que está dentro de nós. Nós não precisamos vivenciar o Gabriel. Eu nasci assim, eu vivi assim, vou morrer assim. Não. A gente pode e deve buscar mudanças diárias todos os dias. Então, quando eu fiz com ele e que eu me vi na posição dele de ter que me perdoar,
eu consegui liberar o perdão para ele. Na verdade, no dia que eu confessei o meu pecado, na verdade, no dia que nós tivemos um conflito e eu me vi numa situação, eu podia ter continuado mentindo, claro que eu podia, mas naquele dia eu fui invadida pelo Espírito Santo de Deus e eu confessei o meu pecado. Naquele dia eu liberei tudo que estava preso dentro de mim e com isso veio o perdão. Então primeiro eu o perdoei para depois me perdoar, porque a gente também tem que entender e aprender a nos perdoar. A gente erra sim, não era isso que nós tínhamos para nossa vida quando a gente casou lá atrás, mas foi o que aconteceu. E hoje isso deve servir e tem servido para ajudar outras vidas, né? Então, a gente entende que tudo tem um propósito, Deus tem um plano para tudo nas nossas vidas. Só que nós só conseguimos restauração quando nós liberamos o perdão, né? E se eu tivesse liberado o perdão lá atrás, primeiro, nós teríamos evitado, nós teríamos deixado de viver tantas coisas ruins que nós vivemos. Então, o perdão, ele é a peça-chave dentro de um relacionamento, seja qual for o relacionamento. Se a gente não consegue perdoar, a gente não consegue viver a plenitude de Cristo. Porque a Bíblia nos deixa várias lições sobre o perdão, né? E é um mandamento, né? Perdoar o outro. A gente precisa amar, mas a gente também precisa perdoar. Aprender e entender o significado da palavra perdão. Então, pessoal, só para vocês entenderem, a gente não monta esboço, a gente não monta script para fazer esse vídeo. Tudo que a gente vem aqui, aperta o play e sai. Tá? Então, se tiver alguma coisa errada aí no meio do caminho... E a gente também não edita, tá? A gente não edita, a gente simplesmente filma e é o que Deus tem colocado nas nossas vidas. Então, eu aproveito algumas falas da minha esposa para poder colocar algumas coisas também. Tá? Como ela falou, ela poderia ter continuado mentindo. Eu nunca ia saber que ela me traiu. Porque não cabe aqui agora a situação... Mas a situação que aconteceu, ela poderia ter simplesmente nós estávamos separados, poderia ter continuado, ela continuado mentindo. Só que o que eu falo para todas as pessoas que eu tenho oportunidade, eu falo: se você quer restauração do casamento e você fez alguma coisa de errado, você confessa para Deus primeiro, e infelizmente ou felizmente você vai ter que confessar esse pecado, porque o pecado não fica encoberto. Não adianta você falar assim, eu traí minha esposa várias vezes e tal, mas agora eu quero restaurar. Infelizmente, se ela tiver um propósito também, se separaram, por algum motivo ela não sabe, você vai ter que pedir a orientação de Deus e confessar esse pecado. Porque eu, particularmente, creio que a restauração só vem com a confissão do pecado. Primeiro para Deus e para quem você ofendeu. Tá? No caso, nós estamos falando de cônjuge aqui. Pode ser um pai, uma mãe, um irmão, um tio, tia, etc. Tá? E como ela falou assim, não é fácil perdoar, ela demorou, né? Ela teve que provar do próprio veneno, aquela coisa toda. E como ela falou, tem um coração duro. Quando ela estava falando isso, não é questão de perdoar o Wagner, não. Mas é só o Wagner. Perdoar uma pessoa uma amiga, sei lá, uma pessoa de trabalho, qualquer coisa que faz alguma coisa contra, ela tem essa mais dificuldade porque ela tem mais ela é mais dura para isso, né? Tem um coração mais endurecido. Eu sou um coração completamente mole, mas sou um pecador. Todas as pessoas olhavam pro Wagner e falavam: nossa, ela tá aqui de prova, que homem bom, que faz de tudo, quer resolver tudo para todo mundo, nunca fala não para ninguém, tira do dele para dar para os outros, anda a pé para emprestar o carro para um e por aí vai. Ela sabe disso, só que eu tinha uma amargura dentro de mim, algo que eu vim carregando durante toda a vida. E outra coisa que eu falo para as pessoas, eu falo que Deus, ele usa pessoas para restaurar as nossas vidas, né? E ele usou a vida da minha esposa para restaurar a minha. Creio que ele restaurou a minha usou a minha vida para restaurar a vida dela também, agora, mas eu creio que porque eu já vinha de antes de conhecer a minha esposa, com erros, com pecados, com coisas erradas. Então eu creio que Deus, tenho certeza que Deus utilizou-se da vida da minha esposa
para restaurar minha vida, porque eu poderia viver o resto da vida como eu conheço pessoas que levam, arrastam isso por toda a vida mesmo. Então, foi o que eu disse uma vez, inclusive que ela fala que muitas mulheres fazem contato com ela lá no Instagram, no YouTube, mas alguns homens têm me procurado, que são maridos de mulheres, né, que querem entender também, que estão passando por esse período. E eu indico algumas coisas, alguns livros, algumas coisas que eu fiz. Eu falei, ó, não é um pó mágico, você joga lá, eu fiz na minha vida, vai ser na sua. Eu posso te orientar da forma como a gente fez, que deu certo, que nada mais é do que Deus, tudo é Deus. Só que cada casal sabe das suas limitações, sabe do que você tem que mudar. Ela tem o coração mais endurecido, e eu sou mais mole. Tem casal que a mulher na maioria das vezes é mais frágil, tal, mais mole, o marido ao contrário, o coração endurecido, não vou, tal, aquela coisa toda. E para mim o perdão foi tão natural, porque como eu posso explicar para vocês? Às vezes a pessoa, até eu me pego assim, nossa, como eu perdoei tão rápido, né? Porque quantos anos? 12, 13 anos e eu em um mês e meio, 2 meses, consegui perdoar. Por quê? Porque Deus já tinha trabalhado na vida dela para trabalhar na minha restauração como servo de Deus, como uma pessoa de Deus. Então, quando você tem Deus dentro de você, quando a água que está passando dentro de você é limpa, você quer ser parecido com Deus. E Deus não perdoaria? Obviamente Deus perdoaria. E como eu falei, eu uso situações que acontece de palestra que a gente vê, pregações e etc. Então, se Deus usou o ladrão na cruz, ele foi perdoado ali nos últimos instantes da sua vida. Então, por que não? Deus perdoou ele ali naquele momento. Por que eu não posso perdoar ela? Por que eu não posso perdoar uma pessoa que me acusa? A maldade, gente, não está no coração de quem perdoa. Ou a maldade está no coração da pessoa que quer fazer algo bem. A maldade está na pessoa que não recebe, tá? Então, o mundo tá acontecendo muito isso no mundo hoje. Então, vamos buscar mais a Deus, vamos buscar mais na palavra de Deus, porque se você tiver alimentado com a palavra de Deus, se você tiver, como ela falou, a luta diária. Diária, o que é? É você levantar, você é um servo de Deus. O que você tem que fazer quando você acorda para você não desmaiar no meio do dia? Eu sou um caso à parte, posso ficar aí 2 dias sem comer que eu não desmaio, mas você tem que tomar café da manhã, você tem que almoçar, jantar, tomar um cafezinho, tem gente que tem que comer a cada tantas horas porque não aguenta. Mesma coisa com a palavra de Deus. Se você levantar, escovar o dente, vou trabalhar, não faz uma oração, não lê a Bíblia, tal, então você vai ficar fraco. Então você tem que se alimentar da palavra constantemente e orar sem cessar. Você acha que o diabo não oprime a gente, mesmo a gente já tendo perdoado? Oprime através de situações, através de pessoas, através de pessoas próximas, porque não é a pessoa. O diabo, como eu falei para um rapaz ontem, o diabo ele pode te usar a pessoa mais próxima e a que você mais confia, se ele quiser, ele vai utilizar dessa pessoa para te tirar do foco. Porque se ele não conseguir utilizar as pessoas que não estão, que você já não tem mais confiança, ele vai utilizar as que você tem confiança. Então, tome cuidado, tá? Tome cuidado com isso. E perdão é bíblico, perdão é Deus. Então, quem somos nós? Se você quer um dia reinar com Deus lá nos céus, você tem que ser uma pessoa que perdoa. Se você não for uma pessoa que perdoa, você está fora dos princípios bíblicos. Então, você tem que perdoar. E, um adultério é um pecado. Você pode perdoar uma briga, pode perdoar uma dívida, pode perdoar um mal, um grito no trânsito. Falta de cuidado, falta de cuidado, qualquer coisa do tipo. Então, claro que é mais grave, e é pesado, como minha esposa disse, é pesado. E o perdoar, quando você perdoa, eu não estou confiando mais na Camila. Eu confio no meu Deus, que ela não vai fazer mais nada comigo. E ela confia em Deus, ou não é isso que eu vou fazer? Se ela for confiar no Wagner, eu posso falhar. Então eu tenho que confiar em Deus. Então ela está baseando na palavra, eu baseando na palavra, nós nos alimentamos juntos para poder seguir. Porque senão, o mundo que nós vivemos hoje
é muito, para vocês que são mais novos, de repente, estão assistindo, o mundo de hoje é muito opressor, muito opressor. Nós vivemos, vou fazer 40 anos, então já vivemos épocas que era mais fácil você não ser oprimido. Hoje o mundo te oprime de várias formas. Você está dentro de casa, você não precisa sair de dentro de casa para você estar oprimido pelo pecado. Antes não, a gente tinha que sair de casa. Hoje não. É isso, gente. Então hoje o nosso vídeo, a nossa mensagem é para que você libere o perdão, né? Para que você consiga de fato viver aquilo que o Senhor planejou para sua casa e para sua família. Mas se não houver perdão, não vai acontecer restauração. Exatamente. Não esqueçam disso. Deixa eu falar só mais uma palavrinha, falo demais, né? Mas como eu disse no outro vídeo, que eu aproveito para pregar a palavra de Deus nos vídeos, porque isso é o que Deus coloca no meu coração. Eu não estou aqui fazendo making off, nada, não estou editando nada. Deus coloca. Nós recebemos uma porção da palavra hoje muito grandiosa na igreja que nós estamos congregando, onde a missionária disse que nós devemos abandonar as pessoas nos afastar das pessoas que não nos agregam coisas boas. Então, na vida também é assim, no casamento também é assim. Às vezes você homem, você está com uma amizade que não está te fazendo bem. Não é que você vai abandonar ele e quer o mal dele. Não, você vai orar pela vida dele, mas você não tem que andar com ele, porque ele não está no propósito. Ore, pregue para ele, mas você não vai, vou pra balada. Você não vai pra balada com ele. Vou fazer tal coisa, você não vai fazer com ele. Você vai orar pela vida dele, você não vai abandonar, mas ele não vai agregar no momento. Sua oração é que ele restaure a vida dele para ele poder agregar coisa para você. Isso para as mulheres e para a vida toda. Tá bom? Não podia deixar de deixar essa palavra que Deus colocou no meu coração. Certo? Tchau, gente. Até o próximo vídeo. Obrigado.